E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto que eu acho interessante e tive curiosidade de saber, então assim, eu espero que vocês achem interessante também, que é de alguns youtubers que fizeram filmes de terror. Como fizeram, eu quero dizer, dirigiram e escreveram, mas teve gente que atuou também. A gente anda vendo, talvez, o começo aí de um movimento desses youtubers e criadores de conteúdo que estão produzindo pro cinema agora, então tá chegando muito filme de terror diferente, legal, acho isso incrível. E essas pessoas que eu vou citar começaram suas carreiras no audiovisual aqui no YouTube e a partir disso elas conseguiram idealizar e tornar reais produções de terror assustadoras de sucesso e que tem tudo pra dominar aí o cenário atual dos filmes de terror independentes. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby e aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades bizarras sobre os bastidores dessas produções assustadoras. Então se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário já agora no início do vídeo, que ajuda muito. E não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Quase todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. A primeira pessoa dessa lista vai ser o David F. Sandberg. O diretor é sueco e tem 45 anos atualmente. Bom, no começo da carreira, o David ele não tinha contatos na indústria nem dinheiro para grandes produções. Ele começou fazendo curtas de terror extremamente simples, gravados praticamente dentro do próprio apartamento com a ajuda da sua esposa Lotta. Muitas vezes ela era a única atriz, enquanto ele fazia praticamente tudo. Ele escrevia, filmava, editava e criava os efeitos. Esses curtas eram feitos com orçamentos minúsculos e apostavam mais em ideias criativas e atmosfera do que em efeitos caros. Para divulgar esses filmes, o David criou um canal no YouTube chamado Pony Smasher, onde ele começou a publicar seus curtas. Ele criou esse canal e postou o primeiro vídeo lá em 2006, gente. 2006 não tinha nem YouTube no Brasil ainda. Mas foi só em 2013, 7 anos depois, que algum desses curtas que ele postava chamaram bastante atenção, e especialmente um curta de terror de menos de 3 minutos chamado Lights Out. O curta mostrava uma ideia muito simples e assustadora. Uma criatura e entidade ali que só aparece quando as luzes se apagam. E assim, o vídeo viralizou e rapidamente acumulou milhões de visualizações, chamando a atenção de produtores de Hollywood. Entre as pessoas que viram o vídeo estava o diretor e produtor James Wan, conhecido por franquias de sucesso como Jogos Mortais e Invocação do Mal. O James Wan gostou muito da ideia e decidiu produzir uma versão em longa-metragem do curta. Assim nasceu o filme Quando as Luzes se Apagam, que inclusive eu falei sobre ele no penúltimo vídeo que eu postei, que ele tá na lista dos filmes de terror que me deram mais medo na vida e que marcou a estreia do David como diretor em Hollywood. O filme teve um orçamento relativamente baixo, cerca de 5 milhões de dólares, mas foi um grande sucesso e arrecadou mais de 140 milhões de dólares no mundo todo, além de receber boas críticas dentro do terror. Depois desse sucesso, o diretor rapidamente ganhou espaço na indústria. Ele foi escolhido para dirigir o filme Annabelle, a Criação do Mal, um filme que tá ali dentro do universo de Invocação do Mal e que também foi muito bem recebido e ajudou a consolidar a reputação dele como um diretor que sabe criar suspense e sustos eficientes. Curiosamente, depois disso, ele acabou migrando temporariamente para o cinema de super-herói, dirigindo o filme Shazam e depois o filme Shazam: Fúria dos Deuses, cujos quais eu não posso falar sobre porque eu nunca vi. Porque eu odeio filme de super-herói, gente. Odeio. Você quer achar isso um defeito ou uma qualidade? Fica a seu critério. Depois desse último Shazam, que foi em 2023, o David voltou pro terror ano passado, dirigindo o filme Until Dawn, Noite do Terror, que eu assisti e assim, na minha opinião, eu nunca joguei o jogo, tá? Mas pelo que eu vi da recepção, da crítica, do público, a galera falou que o filme não tem nada a ver com o jogo e assim, decepcionou nessa questão. Mas o que acontece ali no filme, a ideia, a história, eu não achei tão ruim, sabe? Eu acho que se fosse um filme separado do universo do jogo, se fosse outra coisa, não tivesse nada a ver com o jogo, mas com essa história que foi, eu acho que o filme teria feito mais sucesso, porque ele não estaria tão atrelado ao jogo e não teria tantas cobranças em cima dele. Bom, mesmo depois de entrar em Hollywood, o David nunca abandonou completamente o YouTube. Ele continuou usando o canal Pony Smasher para publicar vídeos de vez em quando, mostrando bastidores de filmagem, explicando técnicas de direção e compartilhando experiências da carreira, e isso é algo bem raro entre diretores de grandes estúdios. Mas assim, ele não abandonou completamente, mas o último vídeo que ele postou já
já fazem 7 meses. Em segundo lugar, temos os irmãos gêmeos australianos Danny e Michael Philippou, e atualmente eles têm 33 anos. Antes dos dois entrarem no cinema, eles ficaram famosos na internet com um canal do YouTube chamado Haka Haka, que começou lá em 2013. No canal, eles publicavam vídeos curtos cheios de ação, comédia exagerada, efeitos práticos e muita energia, coisas tipo lutas absurdas, paródias e situações caóticas. Esses vídeos chamaram muita atenção porque, mesmo sendo produções independentes feitas com poucos recursos, tinham uma edição muito dinâmica e efeitos impressionantes. Com o tempo, o canal acumulou milhões de inscritos e bilhões de visualizações. Mesmo sendo conhecidos por vídeos mais caóticos e engraçados, os irmãos sempre foram muito fãs de filmes de terror. E enquanto eles continuavam produzindo aqui pro YouTube, eles começaram a se aproximar mais do cinema tradicional, fazendo contatos ali na indústria e participando de projetos relacionados à área de efeitos práticos e dublês. Um passo, importante na carreira deles foi trabalhar com pessoas da área de ação e efeitos especiais, o que ajudou eles a desenvolverem habilidades técnicas de direção, filmagem e coreografia de cenas intensas. A grande virada aconteceu quando eles escreveram e dirigiram o filme Fale Comigo. O roteiro foi desenvolvido junto com o roteirista Bill Hinzman e acabou chamando a atenção do estúdio independente A24, conhecido por apostar em filmes de terror autorais. O filme conta a história de jovens que descobrem uma forma de invocar espíritos usando uma mão embalsamada, o que começa como uma brincadeira, mas logo sai do controle. Quando o Fale Comigo estreou em 2022 no Festival de Sundance, o filme recebeu uma recepção extremamente positiva e acabou se tornando um grande sucesso de crítica e de público. Para muita gente, foi uma das estreias mais impressionantes de diretores que vieram da internet. Depois do sucesso de Fale Comigo, os irmãos rapidamente ganharam mais espaço em Hollywood. O projeto seguinte deles foi Faça Ela Voltar, um filme do ano passado, também produzido em parceria com a A24, e que mostrou que eles não vieram pra brincadeira não, hein, gente? Eles estão aí pra continuar explorando histórias sombrias e perturbadoras com estilo próprio. Atualmente, a carreira dos irmãos Philippou tá em ascensão dentro do cinema de terror. Eles continuam sendo vistos como uma nova geração de diretores que vieram da internet e conseguiram fazer a transição pro cinema profissional. Mesmo com o sucesso em Hollywood, eles também não abandonaram completamente o canal do YouTube, mas assim, meio que sim também, porque o último vídeo deles foi postado em 2023 e foi da Premiere de Fale Comigo, então assim, faz um tempão que eles não atualizam o canal. Em entrevista a um talk show australiano em junho do ano passado, os irmãos disseram que se encontraram com a Marvel Studios para um projeto misterioso e afirmaram também que Fale Comigo 2 está oficialmente em desenvolvimento. Existe muita expectativa, sobre os próximos filmes que eles vão dirigir e depois do impacto de Fale Comigo e de Faça Ela Voltar, muita gente acredita que os irmãos Philippou podem se tornar alguns dos diretores mais importantes dessa nova geração do terror. Gente, vou falar pra vocês que eu gosto dos irmãos Philippou, assim, até então eles só têm 2 filmes, mas os 2 filmes eu gostei demais. Eu gostei muito de Fale Comigo em 2023 e aí eu pensei assim, nossa, será que o próximo filme deles vai ser tão bom quanto Fale Comigo? E aí veio Faça Ela Voltar, que é assim, maravilhoso, gente, maravilhoso. Pra mim foi o melhor filme de terror do ano passado, então eles estão super arrasando. Espero que os próximos filmes não decepcionem. Antes de seguir, deixa eu falar aqui que óbvio também que eu pesquisei youtubers mulheres que tiveram esse feito, de começar no YouTube e dirigir um longa de terror. E infelizmente eu achei só 2 nomes, que são das divas Chris Collins e a Selina Myers, que tem 29 anos e 31 anos respectivamente. As duas ganharam destaque primeiro nas redes sociais, especialmente no TikTok e no YouTube, antes de se aproximarem do cinema. A Chris Collins, que tem o canal Call Me Chris, começou a criar conteúdo durante a pandemia em 2020. Na época, ela tinha perdido o emprego e começou a postar vídeos curtos de comédia no TikTok ali pra poder passar tempo. Só que os vídeos rapidamente viralizaram porque ela criou vários personagens diferentes interpretados por ela mesma, todos com personalidades exageradas e muito humor, e isso cativou a galera ali. Em pouco tempo, ela acumulou milhões de seguidores e expandiu seu conteúdo pro YouTube, onde ela começou a postar vídeos mais longos de vlogs, histórias, conteúdo de entretenimento e etc. Já a Selina Myers, do canal Selina Spooky Boo, teve um caminho um pouco diferente. Ela também começou a crescer nas redes sociais com vídeos curtos, mas ficou especialmente conhecida por contar histórias assustadoras, relatos sobrenaturais
e experiências paranormais. Um dos quadros dela que viralizou muito foi o que ela conta histórias sobre os seus episódios de sonambulismo. Com o tempo, ela criou uma comunidade grande de fãs de histórias de terror e do sobrenatural, o que ajudou a consolidar sua identidade online ligada ao universo do terror. As duas se conheceram por causa da internet e acabaram se tornando amigas, e como ambas tinham interesse em entretenimento e, especialmente no caso da Celina, tinha uma forte ligação com histórias de terror, surgiu a ideia de trabalhar juntas num projeto maior. Esse projeto acabou se tornando o filme House on Eden, um longa de terror de baixo orçamento no estilo found footage. O filme acompanha criadores de conteúdo que investigam fenômenos paranormais e acabam se envolvendo em algo muito mais perigoso do que eles esperavam. Para elas, esse projeto representou um passo importante: sair só da criação de conteúdo para a internet e experimentar o formato do cinema. O caminho até esse filme aconteceu justamente por causa da enorme audiência que elas construíram online. Como elas já tinham milhões de seguidores e uma base de fãs muito engajada, isso ajudou a chamar a atenção da indústria e possibilitou transformar a ideia em um longa. Além disso, a experiência que as duas tinham em frente às câmeras e produzindo vídeos ajudou a facilitar o processo de criação e atuação. O filme é do ano passado, se eu não me engano, e a Shudder comprou os direitos de distribuição dele e atualmente ele está disponível por lá e infelizmente indisponível pra gente, porque não temos Shudder aqui no Brasil ainda, né, gente? Porque eu acho que vai vir em breve, assim, não sei de nada não, mas eu acho que não é possível que a Shudder não veja o Brasil como um mercado em potencial. Eu tô aqui, Shudder, eu faço publi pra vocês, eu não me importo. Mas, apesar da gente não ter a Shudder, quem quer assistir dá um jeito, né? Eu não assisti ainda, mas eu vou assistir em breve, já tá na minha lista. Atualmente, tanto a Chris Collins quanto a Selina Myers continuam muito ativas na internet, especialmente no YouTube e em outras redes sociais. Elas ainda produzem vídeos de histórias assustadoras, no caso da Selina, e a Chris foi transformando seu conteúdo em um conteúdo mais focado em true crime e casos misteriosos. O lançamento de House on Eden abriu portas para que elas possam explorar mais projetos audiovisuais no futuro, possivelmente continuando dentro do terror, e eu espero ver elas e mais mulheres explodindo iguais a esses homens aí que explodiram também, gente. Mais mulheres nos filmes de terror, dirigindo, escrevendo, atuando, enfim. Em quarto lugar, temos o Chris Stuckman. Ele é estadunidense e tem 37 anos. O Chris ficou conhecido principalmente por causa do YouTube, onde ele construiu uma carreira como crítico de cinema antes de se tornar diretor de filmes. O Chris começou sua carreira por volta de 2011, quando ele criou seu canal no YouTube para publicar críticas de filmes, análises e recomendações. O canal cresceu muito rápido porque ele tinha um estilo direto, sincero e apaixonado por cinema. Diferente de muitos críticos tradicionais, ele falava com o público de forma simples e acessível, como se estivesse conversando com os amigos sobre filmes, e isso ajudou a atrair uma audiência grande, e com o tempo o canal passou a ter milhões de inscritos. Mas mesmo antes de virar um crítico famoso aí, o Chris já tinha vontade de dirigir filmes. Ele cresceu assistindo cinema e sempre foi muito interessado no processo de produção. Ao longo dos anos, no YouTube, ele começou a falar abertamente sobre esse sonho e também produziu alguns curtas independentes, que serviram ali como experiência prática para ele aprender sobre direção, roteiro e produção. O grande passo da carreira dele veio quando ele decidiu dirigir seu primeiro longa de terror, chamado Terror em Shelby Oaks. Para financiar o projeto, o Chris usou uma estratégia que muitos criadores da internet utilizam. Ele lançou uma campanha de financiamento coletivo. A campanha teve um enorme apoio dos fãs e arrecadou mais de $1 milhão, permitindo que o filme fosse produzido de forma independente. O projeto também chamou a atenção da produtora Neon, que acabou adquirindo os direitos de distribuição do longa. Terror em Shelby Oaks é um filme de terror found footage envolvendo o desaparecimento de um grupo que investigava fenômenos paranormais. Para o Chris, esse projeto representou a realização de um objetivo que ele sonhava há anos, que era sair do papel de crítico e finalmente dirigir seu próprio filme. Atualmente, o diretor continua ativo tanto no cinema quanto no YouTube. Mesmo trabalhando no desenvolvimento de projetos de filmes, ele ainda mantém o canal onde ele publica críticas, reflexões sobre a indústria e discussões sobre o cinema. Essa ligação com a internet continua sendo uma parte importante da identidade dele, porque foi justamente aí que ele construiu sua base de fãs. Depois do lançamento de Terror em Shelby Oaks, a expectativa é que ele continue dirigindo filmes de terror no futuro. O sucesso do financiamento coletivo e o interesse das distribuidoras mostraram que ele tem público para projetos autorais. Por isso, muita gente vê o Chris Stuckman como outro exemplo de criador de internet que conseguiu transformar
transformar a paixão por cinema em uma carreira dentro da própria indústria cinematográfica. Em quinto lugar, temos o Markiplier, que é estadunidense também e tem 36 anos. Ele é um dos youtubers mais famosos do mundo, com mais de 38 fucking milhões de inscritos, e construiu sua carreira principalmente com vídeos de jogos, humor e projetos criativos. O Markiplier começou no YouTube em 2012, quando ele criou seu canal para postar vídeos jogando videogames, especialmente jogos de terror. Na época, ele estava estudando engenharia, mas decidiu abandonar o curso para se dedicar à criação de conteúdo. Os primeiros vídeos eram simples, gravações dele jogando jogos assustadores, enquanto ele reagia de forma exagerada, gritando e fazendo comentários engraçados. Esse estilo acabou chamando muita atenção porque ele misturava humor, sustos e uma personalidade muito carismática. Com o tempo, o canal dele cresceu e muitos dos vídeos mais populares eram de jogos de terror independentes, o que ajudou a criar uma conexão entre o Markiplier e o gênero do terror. Ao longo dos anos, ele acumulou dezenas de milhões de inscritos e se tornou um dos maiores criadores aqui da plataforma. Além de gameplays, ele também começou a produzir projetos mais elaborados, como séries interativas e histórias ficcionais dentro aqui do YouTube. Um dos passos importantes nessa evolução foi o lançamento de projetos narrativos como A Heist with Markiplier e In Space with Markiplier, que eram experiências interativas em que o público podia escolher o rumo da história. Esses projetos mostraram que ele tinha interesse em ir além dos vídeos tradicionais e experimentar com narrativa e produção audiovisual. O caminho até o filme de terror Iron Lung, Pulmão de Ferro em português, que já foi confirmado o lançamento aqui no Brasil, acho que é semana que vem, inclusive, aconteceu justamente por causa dessa vontade dele de contar histórias maiores. O longa é baseado em um jogo indie de terror do mesmo nome, no qual o jogador explora um oceano de sangue dentro de um submarino em um planeta estranho. O Markiplier gostou muito da atmosfera do jogo e decidiu adaptar a ideia para um filme. Ele não apenas atuou no projeto, mas também assumiu o papel de roteirista, diretor e produtor, mostrando que ele queria ter controle criativo total sobre o projeto. Ele também financiou o projeto e contou com alguns contatos ali que ele desenvolveu ao longo da carreira. Como ele já tinha uma audiência enorme e experiência com projetos complexos, isso ajudou a tornar possível a produção de um longa independente. Atualmente, o Markiplier ainda é ativo no YouTube, onde ele publica vídeos regularmente e mantém uma das maiores audiências da plataforma. Ao mesmo tempo, ele também tem demonstrado interesse crescente em projetos cinematográficos maiores. O lançamento de Pulmão de Ferro representa um passo importante nessa direção, mostrando que ele quer explorar mais o cinema e histórias mais ambiciosas. E em sexto lugar, temos um criador que ainda não teve seu filme lançado, mas que tá vindo aí, e em breve a gente vai ver o resultado da ideia dele nas telas do cinema. O Kane Parsons é estadunidense e tem só 20 anos. Ele ficou conhecido na internet pelo nome Kane Pixels, principalmente por causa do seu canal no YouTube, onde ele começou a publicar vídeos que misturavam efeitos visuais, ficção científica e terror. O Kane começou a produzir vídeos ainda adolescente e desde cedo ele se interessava por efeitos visuais e animação em 3D, aprendendo sozinho a usar softwares de modelagem e composição digital. No YouTube, ele começou postando pequenos experimentos de vídeo, testes de animação e cenas curtas com criaturas ou ambientes digitais. Esses projetos eram praticamente um laboratório para ele aprender técnicas de cinema e efeitos especiais. A grande virada na carreira dele aconteceu em 2022, quando ele publicou no YouTube o vídeo The Backrooms Found Footage. O vídeo mostrava uma gravação no estilo found footage em que um cinegrafista acaba preso em um lugar estranho, formada por corredores infinitos de salas amarelas iluminadas por lâmpadas fluorescentes. Esse cenário é inspirado no fenômeno da internet conhecido como The Backrooms, que é uma creepypasta que surgiu lá no 4chan sobre um espaço infinito bizarro e vazio, escondido atrás da realidade, e a partir dessa creepypasta, o Kane produziu seu curta. O vídeo viralizou rapidamente e acumulou milhões de visualizações em pouco tempo. O que chamou a atenção foi o fato de que o Kane tinha criado praticamente tudo sozinho, os ambientes, as criaturas, os efeitos e a atmosfera. A qualidade visual era impressionante para um projeto feito por um criador tão jovem. E depois desse primeiro vídeo, ele continuou expandindo a história com vários outros episódios da série Backrooms, criando todo um universo narrativo dentro do YouTube. O sucesso chamou a atenção da indústria do cinema e
a A24 decidiu apostar no projeto e anunciou que o Kenny Parsons ia dirigir um longa-metragem baseado em Backrooms. Esse anúncio chamou a atenção porque ele se tornou um dos diretores mais jovens a dirigir um filme de estúdio. O longa Backrooms já tá pronto e estreia em maio. O Kenny não anda muito ativo no YouTube, mas acredito que depois do lançamento de Backrooms venham muitas novas postagens por aí, assim esperamos. E esses foram os 8 youtubers que conseguiram ingressar aí na carreira cinematográfica do gênero de terror, e eu amo que esse movimento surgiu e tá aumentando, porque, gente, é isso. A gente tem que dominar o mundo mesmo. Mas me deixa muito feliz ver que outras pessoas estão conseguindo realizar grandes feitos dentro do gênero do terror e que ele só vem crescendo. E assim, essa galera que faz esse sucesso, gente, abre as portas pra gente. Então a gente tem que comemorar muito. E assim, eu particularmente, eu não tenho muita vontade de produzir ou dirigir ou escrever um filme de terror, a não ser que eu tenha uma ideia muito foda, que eu tenho mais ou menos, mas eu não sei se eu tenho... Aliás, eu não sei não, eu não tenho a capacidade técnica pra escrever um roteiro de um filme, mas um dos meus grandes sonhos, gente, é participar de um filme de terror. Pode ser só como figurante, mas o meu sonho mais ambicioso é participar de um filme de terror, né, atuando no filme, e eu nem sei atuar, tá, gente? Nunca fiz uma aula de teatro na vida, mas enfim. Mas o meu sonho é atuar em um filme de terror e morrer em um filme de terror. Ter uma morte bem sangrenta só no filme, gente. E pode ser, tipo, a primeira morte, gente. Não tô nem aí. Eu só quero ter isso no meu currículo da vida, sabe? É pedir demais? Não sei. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você conhecia todos esses youtubers, se você já viu todos esses filmes. E também deixa aqui nos comentários sugestão de outros temas que vocês querem ver por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e hypar o vídeo se aparecer o botão de hypar aí pra você. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.